Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Prazer muito grande saber que você está com a gente aqui na Rádio UNAMA 105.5. Estamos na UNAMA Ananindeua. A gente está há 13 anos no ar. Sou o professor Mário Tito Almeida e o nosso objetivo é levar para você discussões de temas internacionais e suas interfaces com a nossa vida aqui na Amazônia. Programa de hoje todo especial. Quero logo apresentar a nossa equipe de locutores, a começar pelo acadêmico do 5º semestre, Enzo de Luca. Bom dia, Enzo. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia, ouvintes do Globalizando. E abraço para o Theo Carvalho, que nos acompanha no Threads. Muito bem, olha só quem está com a gente também, acadêmica do 3º semestre, Marília Martins. Bom dia, Marília. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, mesa, bom dia, convidada, professora Dalva. E bom dia, é claro, para você, nosso ouvinte, que sempre sintoniza conosco aqui na Rádio UNAMA. E eu já quero iniciar mandando um grande abraço para nossa seguidora lá do Twitter, a Helena Farias. Muito bem, Maria. E completando o nosso time de locutores, o coordenador executivo do programa Globalizando, internacionalista Eduardo Oliveira. Bom dia, Edu. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando. Também bom dia, mesa. Eu gostaria logo de mandar um abraço para Ana Cleise Duarte, do nosso Instagram, @pglobalizando. Legal, aliás, o @pglobalizando está também na nossa live. Olha, eu estou aqui na live do Instagram. Você que nos acompanha pelo Instagram, bom dia. Seja muito bem-vindo também ao nosso programa. A gente tem também essa participação, essa conversa de qualidade, e você pode também mandar suas perguntas aqui para o nosso programa. Olha só, hoje vamos falar sobre rumos da política internacional com a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, e não poderíamos deixar de ter uma entrevistada mais adequada para tratar desse tema. Estou me referindo à professora Dalva Lima. Ela é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, é também graduada em Língua Portuguesa e Língua Francesa pela Universidade Federal do Pará e coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Bom dia, professora Dalva. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia à mesa. É sempre um prazer estar aqui no programa Globalizando. E é um tema super importante, tá todo mundo falando. Será que os Estados Unidos resolveu apostar pela segunda vez em uma pessoa que realmente vem trazendo grande polêmica no cenário internacional? Olha, a aposta ela foi alta e não foram todos que ali apostaram nele, né? As eleições dos Estados Unidos, elas são diferentes. Mas o fato é que ele está lá, exato, né? Está jogando e apostando muito alto a partir de suas decisões. Então, sobre isso nós vamos conversar no programa Globalizando de hoje, um tema super importante para você participar com a gente. Quero logo passar a palavra mais uma vez para Enzo de Luca. Como é que vai ser nossa viagem musical hoje, Enzo? Isso mesmo, professor. Nossa viagem musical começa por um país que não é muito fã do presidente Donald Trump, a China. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que têm sido alvo das sanções de Donald Trump. O presidente Donald Trump anunciou seu plano de impor tarifas de 10% sobre as importações chinesas. O país é um dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Para representar a China, ouviremos 100 Ways de Jackson Wang. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, começamos com tudo, começamos na China, não é isso, Enzo? Isso mesmo, professor Mário Tito. A visão da playlist acaba de pousar na China com 100 Ways de Jackson Wang. O ministro das Finanças da China afirmou que Trump viola gravemente as regras do comércio internacional, afirmando também que recorreria a uma ação contra os Estados Unidos na OMC. Globalizando. Fique por dentro. Nós já vamos iniciar essa nossa discussão tão importante e olha só, o novo governo de Donald Trump retoma sua política de tarifas agressivas contra países não aliados, como a China. No entanto, agora atingem também aliados históricos, como o Canadá e o México, abalando alianças e gerando desconfiança. Suas imposições podem acelerar o declínio da hegemonia estadunidense, que perde de legitimidade ao restringir os próprios parceiros. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Hoje nós estamos conversando com a professora Dalva Lima, estamos falando de Donald Trump, como é que isso impacta na política internacional, um tema super importante, Dalva, porque o Carlos Ferreira, inclusive, lhe pergunta no Facebook, como é que essas medidas restritivas de imigração, que é o tema do momento, né, falar de imigração, do governo Trump, impactam a economia americana, especialmente em setores dependentes de mão de obra imigrante, né? O primeiro impacto sentido, sem dúvida nenhuma, é na escassez de mão de obra. Sim, com certeza. Então, o setor da agricultura, o setor da hotelaria, de serviços e serviços domésticos também. Alguns desses trabalhos, eles são considerados, inclusive, ali de segunda classe. O estadunidense, ele não vai fazer esse tipo de serviço. Certo. Então, isso acaba impactando no crescimento econômico dos Estados Unidos, levando-se em consideração que os imigrantes, a mão de obra imigrante, ela é o motor ali crucial da economia americana. Então, isso pode acabar retardando, não diminuindo, mas retardando o crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, isso impacta também não só nesse setor de mão de obra, que a gente poderia dizer não tão qualificada, sim, claro, mas também no setor de inovação e empreendedorismo. Não empreendedorismo da forma romantizada que a gente tem, mas inovação e empreendedorismo de ponta. Porque se a gente for pensar que grandes startups associadas à tecnologia, elas foram ou fundadas ou cofundadas por imigrantes. Sem dúvida, né? exatamente. E aí a gente tem um exemplo do próprio Elon Musk, mas também de grandes empresas como Google, a eBay, o WhatsApp também. Sem dúvida, isso então, mesmo. Quando você coloca restrições, por exemplo, no visto HB1, que é para visto de estudantes, de alta performance, de pesquisadores que realmente produzem, isso impacta também em toda uma cadeia econômica dos Estados Unidos, que vai desde ali a base, como a agricultura e esses serviços considerados de segunda classe, até o nível mais alto, que é a pesquisa científica. Uma discussão muito interessante, né, Eduardo? Pois é, professor, eu queria só ressaltar que a esposa do Donald Trump, ela é imigrante. Exatamente. Ela é de fora. É isso mesmo. Então, imigrante não pode, porém depende de onde ele vem, né? Se for da América Latina, aí já ele já bloqueia. Nós estudamos de isso, etnia né? também, né? Nós estudamos isso, né, Enzo, outro dia na aula de política nacional, entender um pouco todos esses meandros para entender também o que está acontecendo no mundo, né? Exatamente, professor Mário. Até como o Eduardo justamente falou, a imigração, a restrição à imigração nos Estados Unidos, ela parece ser seletiva, né? Sim, exato. E recentemente, uma declaração polêmica do próprio presidente dos Estados Unidos, falando que enquanto ele não aceitaria os imigrantes latino-americanos, ele aceitaria os africanos brancos, porque eles estariam sofrendo perseguição. Então é bem seletiva. Muito bem, olha, quem está acompanhando a gente na nossa live é o professor Palheta. Ah, sim, o João Márcio Palheta está com a gente, o Sérgio Salles, o pessoal está participando aqui da nossa live, que está sendo transmitida nesse momento pela Laura e daqui a pouco pela Rita, né? Então, nós vamos continuar nosso programa para a segunda etapa da viagem musical. Agora é com você, Eduardo Oliveira. Professor Mário Tito, e você que está nos acompanhando, agora a gente vai direto para o Canadá. E esse país foi um dos primeiros a serem taxados no atual governo de Donald Trump, o qual possui um plano de taxar cerca de 25% das importações do comércio canadense. Então, para representar o Canadá, ouviremos Missile da Celine Dion. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Eu preciso dizer que é a maravilhosa Celine Dion que cantou pra gente, não é isso, Eduardo? Exatamente, professor, música de qualidade aqui no Globalizando com a Celine Dion, a gente acabou de escutar Missile. E em resposta às tarifas de Donald Trump, o primeiro-ministro canadense anunciou que o país também estabelecerá uma tarifa de 25% em produtos importados estadunidenses. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos com a Dalva Lima, professora coordenadora do curso de Relações Internacionais. Estamos falando sobre os impactos dessas decisões de Donald Trump, da própria presidência de Donald Trump na dinâmica do sistema internacional. Professora Dalva, o Rafael Lima, no Twitter, pergunta o seguinte: a postura protecionista de Trump tem favorecido a China? Essa é interessante. Na disputa pela liderança econômica global?
Olha, os impactos dessas decisões do Donald Trump, eles são complexos. A gente tem alguns pontos de vista, assim. Tem o impacto negativo para a China, né, no sentido de como os produtos de lá foram taxados, as empresas buscam novos parceiros que não a China. Claro. Então, isso impacta negativamente para a China. A questão também das restrições para produtos de tecnologia, voltados para a tecnologia também. Por outro lado, os efeitos positivos a redução da influência norte-americana no comércio global. Sem dúvida. Então, onde os Estados Unidos não está taxando, sobretaxando, etc., a China vai lá e diz assim, olha, eu, no entanto, não. Olha, vamos manter a nossa parceria. E aí, manter e ampliar a nossa parceria. E essa crítica do governo chinês aos Estados Unidos é porque ele está realmente indo contra vários tratados comerciais, acordos comerciais que já estão estipulados há muitos e muitos anos. Mas era isso que eu ia falar. Na verdade, o que eu vejo é uma queda de toda a estrutura internacional que foi montada a partir da Segunda Guerra Mundial, com toda a questão de governança. Por exemplo, o presidente Lula disse, um dos meus caminhos para retalhar os Estados Unidos não vai ser enfrentá-lo, vai ser denunciá-lo junto ao OMC. Então, de alguma forma, tentando ainda montar a questão do arcabouço da governança global. Apesar de que isso mostra que esse arcabouço não é suficiente, não é isso? Não é suficiente. Esta semana eu comecei a aula de política externa com a seguinte frase: Tout empire périra, todo império perecerá. Sem dúvida. E aí um dos sinais também que demonstra essa redução da influência dos Estados Unidos, como Donald Trump vem com todas essas taxas, etc., é a desdolarização, né, do comércio internacional, porque os outros países, querendo essa parceria com a China e a própria China, também vão procurar outros meios de se relacionarem. E uma das agendas mais avançadas dos BRICS é essa questão de usar uma moeda que seja fora do dólar, né? Enquanto não tem, o que aconteceu foi que o Ian acabou aumentando aí, né? Houve um aumento. E o dólar, por exemplo, no Brasil acaba reduzindo, caindo, né, o valor do dólar. O importante é que a China realmente vem crescendo demais nessa discussão. Quero mandar um abraço, olha só, para o Krigor, tá dizendo bom dia, professor, muito obrigado. O Serrão Vete tá dizendo Marília é a melhor. Olha só, fanbase aqui pesadíssima nesse momento. Nós vamos continuar nossa conversa com a terceira etapa da viagem musical. Nós vamos agora para o México, não é isso, Enzo? Estamos indo para o México, professor Mário Tito, um dos países que também foi taxado pelo Donald Trump, e após embates tarifários com os Estados Unidos, a chefe de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, determinou junto ao presidente Trump a suspensão de tarifas comerciais durante um mês. Em representação ao México, ouviremos El Tucanazo de Los Tucanes. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Muito bem, viagem musical maravilhosa. Olha que música sensacional. Playlist está de parabéns até agora, viu? México arrebentando, Enzo de Luca. Representando o México, Isso. professor Mário Tito, nós ouvimos El Tucanazo de Los Tucanes. Além de uma brecha tarifária, ficou decidido entre as partes que o México irá reforçar sua fronteira para conter o tráfico de drogas para os Estados Unidos, outra preocupação de Donald Trump. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos falando sobre o governo de Donald Trump nos Estados Unidos e como isso vem impactando na política internacional. Um tema super necessário hoje, afinal de contas, nós de relações internacionais entendemos que não existe relações internacionais sem você, de fato, entender esse jogo de hegemonias, essas dinâmicas. E não só hoje, os impactos internacionais sobre nossa vida cotidiana. E nesse sentido, Dalva, tem uma pergunta bem legal aqui do João Silva no Twitter. Como é que as políticas anti-imigração têm impactado a vida de milhões de imigrantes nos Estados Unidos, mesmo aqueles que já eram estabelecidos, né? Porque, na verdade, as pessoas imaginam que essas restrições, essas leis, né, tolerância zero, Sim. etc., têm afetado apenas os imigrantes indocumentados. Na verdade, Exato. não. Isso. Porque mesmo você, com toda a sua documentação ali, pode sofrer consequências que até mesmo aqueles que já têm a cidadania estadunidense, eles sofrem com esses impactos. Então,
separação de famílias, o que acaba acarretando também um problema de saúde pública, se a gente for colocar a questão psicológica. Isso é um trauma psicológico muito grande para famílias que estão sendo separadas. E é literalmente da noite para o dia, não necessariamente, às vezes, da noite para o dia, de uma hora para outra. Exato. Deportação, esse sentimento de deportação causa medo e também esse sentimento de estar sendo caçado. Né? Como a gente viu em alguns estados, algumas cidades estadunidenses, cidadãos americanos brancos né, saindo armados em busca de... fazendo abordagem. Praticamente uma milícia, né, de alguma forma. É uma milícia, né, ali dentro, em nome da segurança nacional, muito ratificada pelo governo americano e intensificado esse discurso de segurança nacional e protecionismo, quando na verdade a base da economia americana, ela passa ali pela mão de obra imigrante, como nós já falamos aqui, e afeta a área econômica, mas também da saúde pública como um todo, porque imigrante legalizado, ele paga impostos. Né? Ele contribui para a Previdência Social. Diminui a arrecadação, inclusive, se você manda embora. Exatamente. Então, isso acaba acarretando em vários níveis o prejuízo para a sociedade americana. Eduardo? O que é mais triste de tudo isso é a forma como os brasileiros foram trazidos, né? Como se fossem criminosos, algemados. Sim. E daí eu destaco o papel no governo brasileiro de falar, olha, isso não pode, não é assim que funciona. E eu diria que isso até é uma forma de cumprir uma promessa de campanha, porque os republicanos gostam. Olha, eles mandaram os brasileiros para fora, estão algemados, são criminosos, e eles foram embora daqui. Então é o papel da imagem, né? Do que foi transmitido, a foto dos brasileiros lá no avião, todos algemados, como se fossem a escória dos Estados Unidos. Isso é o mais triste de tudo. E destaca-se, inclusive, o papel do presidente Gustavo Petro, da Colômbia, que enfrentou demoradamente, dizendo, você vai fazer isso, mas eu quero isso. E foi bem interessante entender esse jogo de política. Mandar um abraço para Yasmin Garcia, que está aqui na live, tá mandando um coraçãozinho pra gente. Também a Cleise Duarte está assistindo, dando bom dia pra gente. Ângela Maria Palheta está dizendo bom dia pra vocês que estão aqui na nossa live. E eu quero saber agora, que nós vamos, agora não vamos mais visitar, nós vamos para mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Muito bem, agora nós estamos com a nossa produtora, a queridíssima Ana Clara Duarte, tem informação de qualidade das ruas da Grande Belém. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos aí no estúdio, principalmente bom dia para você do programa Globalizando. Eu estou aqui na nossa Inducacela com a entrevistada Juliane Vidal, ela que é aluna do 5º semestre e faz o estágio lá no cerimonial do governo do estado e vai falar um pouco sobre as suas experiências. Bom dia, Ju. Bom dia, Ana Clara, bom dia, professor, bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, Ju, me conta uma coisinha, como, assim, cerimonial do estado é uma coisa bem importante, qual foi a experiência mais valiosa que você teve até agora? Olha, Ana Clara, com certeza a experiência mais legal, a experiência mais valiosa que eu tive no estágio foi no mês passado, porque eu tive a oportunidade de acompanhar a visita de alguns membros da ONU aqui em Belém. Eles vieram juntamente com alguns membros também do governo federal. Então, eu pude estar nas visitações que eles fizeram em alguns locais que vão ser palco da COP30, né? Então, eu pude ir com eles para o Parque da Cidade, também pude participar de algumas reuniões que eles fizeram no hangar. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito boa para mim. Ai, que legal ver essa galera da ONU. Então, me conta, Ju, dá uma diquinha pra gente, tanto do nosso curso, tanto dos outros cursos. Como é que a gente pode começar para ter um estágio na nossa área de RI? Olha, Ana Clara, eu acho que, sem dúvida, uma das coisas mais importantes é você demonstrar muito comprometimento e muita responsabilidade nas tarefas que serão atribuídas a você, né, no seu estágio. E também eu acho muito importante você demonstrar muita vontade para aprender, muita vontade de conhecer coisas novas, né, porque além das tarefas que são atribuídas a você, eu acho importante você conhecer o todo, né? Como funciona o todo de forma geral. Então, eu acho que é isso. Que legal, Ju. Muito obrigada. Essa foi a Juliane Vidal, ela que é do 5º semestre de Relações Internacionais
e estagia no cerimonial do governo do estado. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço, Ana. Eu volto aí com vocês no estúdio. Muito obrigado, Ana Clara. Sensacional a tua conversa com a Juliane. De fato, eu quero dizer que você, ao fazer relações internacionais, várias portas se abrem. E se você estiver preparado, realmente vai fazer experiências incríveis como essa que a Juliane acabou de relatar, encontrando e recebendo o pessoal da ONU aqui em Belém, ano de COP30, coisa muito importante. Olha, nós viajamos pelo mundo da música, hoje já pela China, fomos para o Canadá, passamos pelo México. E agora, Marília? Agora, professor, nós vamos para a Rússia, que em declaração, o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, faz críticas ao alinhamento de políticos europeus com os Estados Unidos, mesmo após declarações polêmicas de Donald Trump. E para representar a Rússia, ouviremos agora Turn Off the Phone de Instasanka. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Maravilhosa a nossa viagem musical, passamos pela Rússia, não é isso, Marília? É isso mesmo, professor. Nós acabamos de ouvir a música Turn Off the Phone representando a Rússia. O presidente russo afirma que apesar da massa popular ir de encontro com a política de Trump, a elite política europeia se renderá aos interesses do governo norte-americano. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Dalva Lima aqui no programa Globalizando de hoje, falando dessa consequência da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos para a política internacional. Aliás, a gente falava também da dificuldade da questão de asilo, refugiados. Essa proibição prejudica a própria dinâmica, né? Isso, porque Dalva? Quando a gente fala o que está a olhos nus, assim, que está na imprensa, mídia, etc., são esses imigrantes, digamos, que já estão lá tradicionalmente lá, que é a comunidade ali da América da América Latina, etc. Só que a política de imigração ou anti-imigração, né, dos Estados Unidos, ele afeta uma parte aí que não está tão envolvida com questões como mão de obra, etc., que são os pedidos de asilo, o acolhimento dos refugiados. Então ele vai acolher quem? Exatamente. Como, né? Como o Eduardo falou aqui, quero imigrantes, porém depende. Porque, sabe o que é, Dalva? Ainda tem uma questão de direitos humanos, né? A gente percebe que a agenda de Donald Trump viola uma série de acordos internacionais ligados ao direito humanitário, aos direitos humanos, e um deles é exatamente isso. E qual a reação dele? Eu saio dessas organizações. Então, de alguma forma, fica unilateral, né? Estamos aí 3 meses de governo Trump e a gente fica pensando que essas medidas tomadas já inicialmente, se isso também não faz parte daquela ali, vou alimentar a minha claque, né? Vou dar o que o meu público votante quer, mas posteriormente talvez, espera-se também, na verdade, que ele volte nessas decisões aí, ou de uma maneira mais não tão forçada em todos os aspectos, né? Desde as taxas de importação, exportação, até questões migratórias. É interessante que a gente vai falar no próximo bloco também sobre isso, Enzo, é sobre a questão mesmo do estilo do Trump governar, que é da bravata, da demoestação, do temor. O tempo todo ele está falando isso, né? Exatamente, professor. E aproveitando que a professora Dalva estava falando sobre imigração, mais uma dessas bravatas de Donald Trump é declarar que organizações de crime organizado, de narcotráfico e cartéis latino-americanos, Colômbia e México, são organizações terroristas. Isso, boa. Isso acendeu um alerta porque durante a campanha o presidente dos Estados Unidos falou sobre uma lei de 1700 sobre deportação em massa. Então há um temor que ele declare que essas organizações terroristas agora controlam partes do estado do México e que, na verdade, os imigrantes ilegais são incursões ilegais. Então isso daria poder para o presidente de declarar uma nação hostil e fazer deportações sem audições em tribunais ou em cortes. Então seria uma verdadeira deportação em massa até de cidadãos legais dos Estados Unidos. Sem contar que ele pode, com essa lei antiterrorista, ocupar uma parte do México. Isso é muito preocupante. Eduardo, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Professor Mário Tito, e você que está nos acompanhando, fique ligado que no próximo bloco a playlist de hoje ainda vai passar pelo Panamá, Colômbia, Índia e, é claro, o Brasil. E você está no programa Globalizando, aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia.
Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Olha só, a gente está com um tema super legal hoje, inclusive é importante para quem faz relações internacionais e para você que de repente tem interesse em fazer RI, é entender o que acontece no mundo, a entrada e saída de presidentes. Isso não é uma coisa que não nos afeta, na verdade nos afeta profundamente, porque dependendo do movimento de países no mundo, isso pode afetar também nossa vida cotidiana. O programa de hoje estamos falando sobre rumos da política internacional com Donald Trump, que está com a gente é a professora Dalva Lima. Ela é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, é graduada em Língua Portuguesa e Língua Francesa pela Universidade Federal do Pará e atualmente é coordenadora do curso de Relações Internacionais aqui da nossa Universidade da Amazônia. Antes de continuar conversando com a professora Dalva, a gente vai retomar nossa viagem musical. Para você que perdeu no primeiro bloco, nós passamos pelos Estados Unidos, passamos pela China, passamos pelo Canadá, passamos pelo México e a Rússia. Então agora nós vamos retomar essa viagem. E eu quero saber então do Enzo, para onde nós vamos agora? Agora nós vamos para a Índia, professor. Não, desculpe, nós vamos para o Panamá agora, professor Mário Tito. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que têm sido alvo das ações de Donald Trump. E o Panamá não é diferente. O Panamá foi vítima das políticas do presidente estadunidense sobre o Canal do Panamá, hidrovia importante para o comércio internacional e antigo espaço de influência dos Estados Unidos. Para representar o Panamá, ouviremos Ábrame la Puerta, de Erika Ender. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, aliás, a playlist de fato está de parabéns, porque essa música do Panamá é muito legal, Enzo. Isso mesmo, professor. Ouvimos Ábrame la Puerta, de Erika Ender, do Panamá. Devido à atual presença chinesa na administração da hidrovia, os Estados Unidos se mostram dispostos a lutar para reduzir a atuação da China nas dinâmicas da região e aumentar a sua própria influência. Globalizando. Fique por dentro. Desde a sua posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump iniciou o mandato com declarações polêmicas e medidas políticas questionáveis. As tarifas alfandegárias usadas para a proteção econômica foram aplicadas como instrumento de coerção política. Com pouco tempo de volta ao cargo, Trump impôs tarifas sobre importações do México e Canadá, além de ameaçar com tarifas adicionais a países dos BRICS, como o Brasil e China. Essas ações reforçaram a sua abordagem agressiva em políticas comerciais, impactando relações diplomáticas e econômicas globais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Dalva Lima aqui no programa Globalizando de hoje, falando sobre a presidência do Donald Trump, 2 meses ainda de presidência e muito impacto no sistema internacional. Mandar um abraço para o Krigor Lutemeyer, nosso aluno, inclusive novo membro do Globalizando. Ele está dizendo o seguinte: bombardeio de informações na mídia, até mesmo desviando a atenção de temas mais importantes que passam despercebidos. Aliás, uma temática interessante, porque quanto mais você joga determinadas situações, você esconde outras, né? Essa é uma estratégia trumpista também, exatamente, né? Desviar o foco do que está acontecendo. E isso a gente tem bem, o internacionalista tem que estar atento a essas estratégias utilizadas, né? Não é o que está acontecendo agora, mas o que pode acontecer depois, o que está acontecendo agora, longe das vistas da maioria da população. É a estratégia do mágico, né? O mágico, ele chama a atenção para uma coisa fazendo outro no lugar. Então, no momento que o Trump está fazendo, ele está chamando a atenção daquele público dele, aquele público cativo, aquela torcida organizada que ele tem. Sem dúvida. E aí ele está tendo outras manobras aí por trás. Dalva, o João Vitor estava falando aqui nos bastidores ainda agora sobre a situação de Guantánamo. Eu acho muito interessante a gente começar a perceber que Guantánamo é um pedaço dos Estados Unidos em Cuba e ao mesmo tempo é uma prisão de grande violação dos direitos humanos. O Trump, ele tem essa característica quando ele coloca impõe uma lei de anti-imigração, tolerância zero, ele está, sem dúvida nenhuma, aí descumprindo com vários acordos internacionais, vários artigos dos direitos humanos. Separação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Exatamente, e de direito jurídico, direito internacional como um todo.
porque isso, como é que você vai separar crianças dos seus familiares? Exato. Crianças nascidas lá que tiram a nossa... Alguns pais iam para lá, alguns imigrantes para lá, tinham os filhos e ali, de forma quase que automática, tinham também a nacionalidade. Ele quebrou isso. Então, o que ele vai fazer com aquela criança que está lá? Ela é americana, os pais não vai separar. Então, tem várias questões relacionadas a direitos humanos, não só Guantánamo, mas que estão ali subjacentes a essas decisões do Trump. E eu acrescentaria aí também a questão de Gaza, né? A manifestação dele, dizer que Gaza deveria ser uma riviera no Oriente Médio, no Mediterrâneo e tal, e dizendo que as populações não deveriam nem voltar, mostra mais uma vez suas atitudes, né? Isso é uma resposta aos eleitores trumpistas de limpeza étnica, né? Os racistas, etc. Nazistas, neonazistas, etc. Então ele quer dar a impressão de que ele está fazendo uma limpeza étnica nos Estados Unidos, da mesma forma que ele quer fazer, desejoso fazer ali na faixa de Gaza, mas em resposta a essa parte do eleitorado dele, né? Com base, claro, sempre no defesa nacional, segurança nacional. Muito bem, professora Dalva Lima conosco no programa Globalizando de hoje. Eduardo Oliveira, mais uma etapa da viagem musical. Exatamente, professor, e agora a gente vai direto para Colômbia. E na primeira semana de mandato, Trump aderiu a uma postura anti-imigração e deportou 2 aviões de imigrantes colombianos, entrando em impasse com a Colômbia, que foi ameaçada de sanções econômicas. E em representação a esse país, vamos ouvir agora Adiós Le Pido, de Juanes. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Grande Juanes, aliás, que música maravilhosa da Colômbia, Eduardo. Exatamente, professor, e para representar esse país, acabamos de escutar Adiós Le Pido, de Juanes. E sobre a ameaça do aumento de 25% nas tarifas de exportação, a Colômbia precisou ser diplomática na retratação com os Estados Unidos, mas persistiu com exigências sobre os direitos de sua população. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Dalva Lima hoje sobre a questão de Donald Trump e sua presidência nos Estados Unidos, impacto na política internacional. A Piece of Bia, que é a nossa Biazinha, está dizendo bom dia, profs. Ela está aqui acompanhando a gente no Instagram e tem pergunta dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Bom dia, me chamo Rebeca. Estou aqui assistindo o programa de vocês e me surgiu uma dúvida. Como a postura do Trump em relação à Amazônia impactou o Brasil no cenário internacional? Muito obrigado. Olha, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque é o segundo mandato do Trump. Sem dúvida. No primeiro, a gente tinha o ex-presidente alinhado ali automaticamente com as políticas dos Estados Unidos, e isso acabou enfraquecendo algumas políticas de proteção ao meio ambiente. Então, a gente teve aumento de vários crimes ambientais, queimadas, desflorestamento, garimpo, etc. Isso acabou atingindo a imagem do Brasil para fora. Isso. Tanto que a gente teve a suspensão aí do Fundo Amazônia, né? Então, quando vem o Lula e assume a presidência, há uma nova visão do mundo, porque ele vai retomar do mundo em relação ao Brasil. Ele vai retomar as políticas, vai reabrir os órgãos de fiscalização, vai fortalecer alguns outros órgãos de fiscalização, e isso começa então o Fundo Amazônia foi liberado porque a gente está tomando algumas medidas. Óbvio que os impactos causados pela política não ambiental do ex-presidente, elas causam e continuam causando alguns impactos até hoje. Então, o que foi causado na Amazônia brasileira ainda reverbera. Então, garimpo, narcogarimpo, isso, né? Exatamente. Então tá aí, e aí para limpar essa parte da imagem do Brasil vai demorar muito, independente se a COP vai ser aqui ou não. Agora, interessante nessa perspectiva, que eu costumo dizer que o Trump ele trabalha com o princípio do desenvolvimento não sustentável, ou desenvolvimento insustentável. E diante da COP 30, isso vai ter um impacto, porque ele, vindo ou não vindo, o posicionamento não vai mudar daqui até novembro. Então, assim, isso vai gerar um impacto, mas é uma janela de oportunidade para os outros países. Sim, sem dúvida nenhuma. O fato dos Estados Unidos ser uma grande potência impacta, óbvio. Sem dúvida. Né? Ele não vem, então o que eu vou fazer lá? Isso. Ou ao contrário, ele não vem, então eu vou para lá. Agora que eu vou mesmo. Agora mesmo que eu vou para lá para
tomar partido, mas na questão decisória, o que vai ser decidido, eu quero fazer parte. Eu quero atrair para mim as atenções que se voltariam para os Estados Unidos. Quem ganha muito com isso são os outros países, como a China, que está aí como grande potência. Sem dúvida. Mas a América Latina como um todo ganha também nessas discussões. A Panamazônia acaba ganhando. Isso. Muito bem. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar, claro, com a ideia de que a COP30 vai vir aí, a gente precisa dar nossa resposta independente deles. Então, é problemático a gente pensar nessa perspectiva sem os Estados Unidos. Mas a janela de oportunidade aparece na medida que a gente pode conseguir dos outros países um comprometimento econômico, né? Levando em consideração que Donald Trump é presidente e a gente, com 2 meses de governança, ele está fazendo todo esse estardalhaço, não necessariamente a próxima eleição ele vai se eleger. Então, Exato. o que ele está fazendo com a política externa dele não é uma política pública. Ele está fazendo uma política de governo. Então, do grupo dele, né? Qualquer presidente que assuma, independente se ele vai ter ou não o segundo mandato, vai voltar atrás em várias decisões relacionadas ao meio ambiente. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o João Caio. Cadê a Laura? Tá aqui. O João Caio está dizendo assim, um tema extremamente pertinente, tendo em vista tudo o que está acontecendo na nossa região. É exatamente isso, João Caio. Por isso o tema do Globalizando de hoje é esse. Enzo de Lucas, 7ª etapa da viagem musical. Agora saindo da Colômbia e indo para a Índia, onde o governo Trump está pressionando pela compra de armas, como forma de equilíbrio comercial. Com isso, os Estados Unidos se tornam um dos principais parceiros do país. Em representação à Índia, ouviremos Chori Chori Gori Se, de Udi Naria. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, se vocês pudessem ver, aliás, se você estivesse na live aqui do Instagram, ia ver o Eduardo literalmente rebolando aqui, falando de música indiana, Caminho das Índias, né, Enzo? Foi legal. Seu mesmo professor, acabamos de voltar da Índia com Chori Chori Gori E, de Udit Narayana. A Índia, que fortalece cada vez mais os laços econômicos com os Estados Unidos, como forma de equilibrar sua economia, além de proteger seus fabricantes de possíveis aumentos de taxas. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Olha só, galera, quem vai falar com a gente nesse projeto de extensão que tem 13 anos de idade também é Kaira Queiroz. Ela é líder da equipe de mídias do Site Internacional da Amazônia. Aliás, o site ele tem trazido grandes contribuições na produção de conteúdo relevante em relações internacionais. E a Kaira está com a gente para falar sobre essa produção. Bom dia, Kaira. Bom dia, professor Maritito, bom dia a todos que estão aqui na mesa e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Fala pra gente, Kaira, qual é a produção de conteúdo desta semana? Nessa semana, como sempre, a gente tem artigos incríveis. Já nessa segunda, agora 17, a gente vai abordar sobre o tema Educação Indígena no Pará, entre reformas, controvérsias e a luta pela preservação cultural, escrito pela aluna Alciane Carvalho, do 7º semestre de RI. Já na sexta, a Águida, aluna do 3º semestre de RI, abordará sobre reciclagens como consciência socioambiental nas escolas sustentáveis. E entre esses artigos, temos outras abordagens, como personalidade, que abordará sobre o artista Silvério Pereira, resenhas, que abordará sobre a animação slow, o quadro Guerras, que vem com o tema Guerra Dual, e o Amazônia em Foco, que pautará acerca dos desafios de gerenciamento do lixo urbano da Amazônia. Tudo isso, Kaira, sendo produzido também por vocês da equipe de mídias com muita qualidade. Aliás, estamos com um visual novo no Instagram, né, Kaira? Sim, estamos com uma proposta nova, viemos com o Upgrade aí, de nova identidade, uma nova proposta de representar o Internacional da Amazônia. E tudo isso vocês podem estar acompanhando através do @Inter da Amazônia, em underline, pelo TikTok, Twitter Internacional da Amazônia, e pelo site internacionalamazônia.com. Muito obrigado, viu, Kaira, pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Obrigada. Bom sábado. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Olha, quero mandar um abraço para o queridíssimo professor Jurupitã Viana, mandando um abraço pra gente aqui na nossa live. Obrigado, aliás, parabéns. Nós estamos com uma sede nova, ampliação da UNAMA lá no Parque Shopping. Sensacional, top demais. Parabéns ao pessoal da UNAMA lá do Parque Shopping. Dalva, o Diogo Ferreira do Twitter tá lhe perguntando o seguinte: como é que a decisão de Trump de proibir a cidadania por nascimento nos Estados Unidos pode de alguma forma afetar sua política de imigração? Olha, afeta toda uma população aí, é uma questão de saúde pública, na verdade, porque quando você fala de crianças que vão ficar vai sob o poder de quem? Do Estado. Exato. E o Estado vai trabalhar de que forma essas crianças? Porque o trauma vai ser enorme. Como assim? Você vai na escola e, como já tivemos o caso do professor denunciar a família do aluno. Exatamente. E ele nem volta para casa. Porque é direto para o Estado. Porque se ele for para casa, ele vai encontrar simplesmente a casa vazia. Perfeito. Então, a forma como isso vai impactar em toda uma geração é muito grande. E isso alimenta futuramente discurso de ódio interno. Exato. Porque se aquela criança tem um trauma, agora um trauma, isso vai alimentar de certa forma o que a gente vê aí nos Estados Unidos, alguns tiroteios, sentimento de vingança, né? Sentimento de vingança, que na cabeça dessas pessoas pode funcionar como, na verdade, sentimento de justiça, quando na verdade não é. Nas minhas aulas de filosofia, eu costumo passar para a turma um filme chamado Pat Adams, O Amor é Contagioso, que fala um pouco dessa questão do sistema de saúde dos Estados Unidos, a ideia de que não existe um sistema de saúde único, público, pago totalmente. Então as pessoas começam a perder também esses direitos na questão da saúde. Quem não tem como pagar fica à margem da sociedade. Essa política, a gente está falando muito hoje de política migratória porque é o que mais impacta visualmente e de forma econômica também. Os Estados Unidos, com essa política, ele acaba tirando dinheiro do próprio Estado. Sem dúvida. Porque esses imigrantes, eles contribuem para o Estado de alguma forma e para toda uma rede de saúde pública também. Eles tendem a procurar a previdência de alguma forma, outros meios que o Estado pode subsidiar ali. Não muitos, mas eles contribuem com a sua força de trabalho. Perfeito. Para o desenvolvimento econômico. Então, o fato de você ter um filho lá para, de certa forma, ganhar a nacionalidade de forma automática, isso era uma garantia de que aquele cidadão que estava ali, contribuiria ainda mais para a sociedade estadunidense. Muito bem, olha, teríamos muita coisa para conversar sobre a temática, não vão faltar o programa para a gente falar mais, vai ter que falar também dessa questão da Rússia e Ucrânia, que os Estados Unidos estão tentando mediar e vai acabar que o Trump ganhe o Nobel de Paz porque acabou com a guerra, mas tem todos os interesses por trás. Vamos fazer vários programas globalizando, você não pode perder por aqui, porque nós chegamos à última etapa da viagem musical. Marília Martins, é com você. Professor, infelizmente já está acabando, né? Acabou, na verdade, já. E na última etapa da viagem musical nós vamos passar pelo Brasil. Voltamos para casa, né? O Brasil, com o mandato de Donald Trump, já se iniciou com medidas alarmantes com a deportação de vários imigrantes brasileiros dos Estados Unidos pelo processo de remoção acelerada. E em representação ao Brasil, ouviremos Para-Raio de Skank. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Terminamos o programa com tudo, aliás, música de qualidade vinda do Skank, não é isso, Marília? É isso mesmo, essa música que você acabou de ouvir se chama Para-Raio de Skank. E no âmbito econômico, o Brasil sofre ameaças estadunidenses de barreiras tarifárias em 100% para os países dos BRICS, o que impacta na sua economia, além de aumentar o valor do dólar. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou rápido. É sempre muito bom ter uma conversa de qualidade. Um sábado sempre muito abençoado para você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e gostaria de dizer para você que você pode mandar sugestões de temas para a gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com ou então interagir com a gente nas nossas redes sociais. Agradecer muito a presença da nossa convidada, a coordenadora do curso de Relações Internacionais, Dalva Lima. Depois de amanhã, começa uma turma nova de calor, né, Dalva? Muito obrigado, viu? Sim, obrigada, Mário Tito, pelo convite. Segunda-feira, nossa turma de calouros aí vai chegar
e viver toda essa experiência do que é ser um aluno de Relações Internacionais. Então, quem quer saber, quem quer estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo e não ter um fim de semana de paz, né, que a vida do internacionalista não tem paz, faça Relações Internacionais na UNAMA. Siga-nos no Instagram, @UNAMA, e os nossos projetos de extensão também. Muito bem, obrigado, Dalva. E o agradecimento a quem fez perguntas no programa de hoje: o Carlos Ferreira, o Rafael Lima, o João Silva, a Maria Oliveira, a Rebeca Salles e Diogo Ferreira. Na locução esteve o Enzo de Luca, ele é membro da equipe de conteúdo. Obrigado, Enzo. Eu que agradeço, professor, agradeço também a nossa convidada, a coordenadora do nosso curso, a professora Dalva. E queria aproveitar para falar que aos nossos calouros que estão ouvindo, né, bem-vindos segunda-feira. Muito bem, o programa do próximo sábado vamos falar sobre reciclagem como consciência socioambiental nas escolas sustentáveis. É imperdível, já vem gente de qualidade falar sobre essa questão muito interessante. Quero agradecer a Marília Martins, ela faz parte da equipe de mídias do programa Globalizando. Obrigado, Marília. Obrigada, professor. Obrigada, professora Dalva. Obrigada mesmo. E obrigada a você, ouvinte, né, que ficou até aqui no final conosco. E como uma boa membro da equipe de mídias, né, eu já vou vender meu peixe, é claro. Eu já vou pedir para você seguir imediatamente nossas redes sociais, que é o Twitter, Instagram e Threads, todo com @pglobalizando. Muito bem, obrigado, Marília. E eu quero agradecer ao coordenador executivo do Globalizando, o internacionalista Eduardo Oliveira. Obrigado, Edu. Professor Mário Tito, muito obrigado. É muito bom estar aqui nesse sábado para falar sobre um tema muito importante, não só para as relações internacionais, para toda a nossa sociedade. Obrigado, professora Dalva, a mesa aqui, os colegas. E quero falar para você, ouvinte, que o programa Globalizando ficará disponível a partir de quarta-feira em formato podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcasts, todos programa Globalizando. Legal, Eduardo. A direção do estúdio hoje foi de Rita Polaro, no cronômetro esteve João Victor Barra e na transmissão da live esteve Laura Coelho. Muito obrigado, Laura. E este programa também foi produzido por Juliane Vidal nas orientações, Beatriz Oliveira, Vitória Santos e Maria Clara Barata na playlist, Alice Cardoso, Letícia Costa, Maria Luísa Garcia, Vitória Barbosa, José Manuel Cherne no Globalizando News, Carol Matsura, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Eduarda Miranda nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Victoria Vidal, Júlia Lima nas externas, Sérgio Salles nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra, João Caio Cunha no conteúdo, Iane de Paula, Joelma Costa e Sátia Lobato no roteiro, Camila Neres e Ana Clara Nunes na revisão, Maiara Batalha, Marcelo Freitas, Felipe Leão no Globalizando Live, Larissa Schoenberg, Helena Ribeiro no arquivo e documentação, Daiane Almeida nos relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral, a professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Lento ensaio.